Qual a diferença entre ser envenenado e envenenar-se? Um ato de suicídio pode deixar marcas no corpo espiritual por quase um século. Hoje, no Diálogos Médicos, vamos mergulhar numa das aulas mais fascinantes de André Luiz na sua coleção. É uma explicação detalhada sobre os centros de força que regem o nosso corpo espiritual e como os nossos pensamentos podem desequilibrá-los, gerando doenças que nos acompanham até em outras vidas. Sejam muito bem-vindos de volta a mais um programa Diálogos Médicos. Eu sou o Conrado Santos e é uma alegria estar com vocês em mais um programa em que nós seguimos estudando a obra de André Luiz, especificamente o livro Entre a Terra e o Céu. Quero lembrar que você pode nos ouvir pela Rádio Boa Nova e também nos assistir pela TV Mundo Maior. E também nos encontrar lá no canal do YouTube da AME São Paulo, onde todos os episódios ficam disponíveis. Se você perdeu algum, volta lá e você acessa e vai pegando aí o gancho dessa história. Eu tenho a alegria de estar aqui junto com a doutora Silvia Bersacqua e o nosso querido Carlos para mergulharmos em mais um capítulo que, olha, hoje é uma verdadeira aula de medicina, hein, gente? Olá, pessoal, bem-vindos todos. Olá, Conrado, Silvia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos lá mergulhar nessa aula de perispírito, anatomia do peixe, sei lá como é que a gente pode chamar isso. Não, é uma aula espetacular e a gente vê que não sabe nada, né? A gente sabe algumas coisas da medicina do corpo físico, graças a Deus a gente está bem adiantado do ponto de vista tecnológico, né? Mas as reais causas, né? Essa fisiopatologia no perispírito, a gente não tem a mínima ideia, né? Como é que se processa, e vai ser, assim, maravilhoso o dia que a gente conseguir ter essa capacidade de estudar os dois, né, ao mesmo tempo. E olha, gente, eu já quero adiantar para vocês uma coisa muito importante. Não vamos conseguir esgotar esse assunto dos centros de força no programa. Olha, eu vou dizer para vocês que daria para fazer muitos programas. Aliás, eu quero aproveitar, gente, e dar uma dica aqui. Nós temos lá na AME São Paulo o nosso querido amigo, doutor Domingo Vaz do Cabo. Doutor Domingos, agora, em junho desse ano, lançou um livro que a Silvia está mostrando aqui, As 7 Portas da Alma, o papel dos chakras na conquista do cuidado integral. Esse livro é fantástico. O Domingos traz para a gente, de uma forma muito didática, o conhecimento desses centros de força, os chakras, que já são conhecimentos milenares na nossa sociedade. E a gente tem aqui a chance de entender com ele como cada um deles é influenciado, como nós podemos buscar o equilíbrio, quais aqueles que estão mais ligados à espiritualidade, quais aqueles que estão mais ligados à nossa questão material e assim por diante. Então fica o convite para você ler também esse capítulo 20 que nós vamos falar hoje, buscar o conhecimento no livro do Dr. Domingos, lá no site da AME São Paulo tem o link para você se instruir mais. Mas no programa passado, então, nós vimos o colapso de Mauro Silva. E agora, no capítulo 20, que tem o título Conflitos da Alma, a narrativa vai, então, nos apresentar, como nós já dissemos, este estudo profundo sobre as causas das doenças da alma, explicando aí a questão por que o sofrimento do Júlio, que é o que nós vamos adentrar, ele é tão persistente. Mas o capítulo, então, começa com André Luiz fazendo uma pergunta-chave. Por que Esteves, que foi envenenado, não teve sequelas, enquanto Júlio, que se envenenou, ainda sofre com a garganta doente? E a resposta do Clarencio é o ponto de partida do nosso estudo de hoje. Ele diz assim: Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera
inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. Vamos começar, Silvia, como é que a gente pode entender essa fixação mental e seu poder de adoecer o perispírito de forma tão duradoura? Pensamento é forma, né? O pensamento, a gente já fala sobre a forma pensamento, a gente constitui, né? Como se fosse uma arma, né? É uma arma que se dirige a um determinado centro de força. Nesse caso do Júlio, foi o centro laríngeo, porque foi a região do corpo onde ele mais provocou lesões. Só que ele não faleceu pelo envenenamento, lembra? Ele tomou o veneno, ele ainda se recuperou e mesmo assim ele se afogou. Então a gente tem dois fatores aí aonde ele provocou lesões, tanto a nível pulmonar, né, que tem uma coligação completa com o centro laríngeo, como também a nível da garganta, do centro laríngeo. Então, a gente vê que na primeira encarnação, pós tudo isso, ele se afogou novamente. Não que ele, vamos dizer, vinha dentro do karma, não vamos falar a palavra karma, mas na palavra de responsabilidade a ser limpa ali nesse menino, essa questão do afogamento. Então, isso foi limpo nessa atual reencarnação. Numa próxima reencarnação, ele vai ter que trabalhar com essa questão que ainda está lesada. Então, a gente vê que o nosso pensamento tem o poder de adoecer, como também tem o poder de cura, né, gente? E isso que é a grande sacada da medicina atual. Não pensar só no momento da lesão, mas o quanto, através do meu pensamento benéfico, o medicamento é justamente o quê? Se livrar da autoculpa, aceitar ou se resignar com aquilo que está acontecendo com a gente, levar aquilo como um aprendizado e como um poder de libertação. Recentemente eu discuti um caso, né, com o nosso orientador espiritual, que é o Dr. Albert, de uma criança que tem uma malformação cardíaca gravíssima, que eu venho acompanhando já há 2 anos, tá? E ele tem uma vida praticamente normal, hoje ele está com 7 anos. Mas, assim, são lesões que a gente não entende como é que essa criança está viva, tá? Lesões que foram do passado, que vieram através dessas lesões do perispírito que ele traz hoje a nível do corpo físico. Então, ele tem 2 átrios, ele tem 2 brônquios esquerdos, ele tem um fechamento da válvula pulmonar, ele tem colaterais que ainda o mantém vivo, mas ele não consegue oxigenar o sangue, ele tem o coração do lado direito, virado para o lado direito ao invés do lado esquerdo, ele tem como se fosse uma comunicação da parte gastrointestinal no tórax, então ele não consegue se alimentar direito. E o único tratamento na Terra para esse menino é um transplante de coração pulmão, que é uma coisa ainda muito agressiva e que poderia provocar até a morte da criança. E a beleza que o Dr. Albert conversou com ele foi que o espírito tem uma conformidade, uma aceitação, e que ele, apesar de tão pequeno, no momento do sonho, ele trabalha no mundo espiritual. E tudo que está acontecendo com ele, ele aceita. Então, é um espírito muito maduro que se converteu no plano espiritual. O entendimento dele foi a nível espiritual. Só que ele precisa ainda fazer essa limpeza no corpo físico, na vida presente. E ele estimula os pais para que ele tenha uma compreensão maior de tudo que acontece com ele, e são um casal que vive a doutrina espírita, que vive a espiritualidade, que o menino é evangelizado, e que possa fornecer as melhores condições para ele, e que, na verdade, ele não vai desencarnar, e sim, ele tem que pensar que ele venceu a vida física. Houve uma libertação dessas lesões causadas pelo perispírito. Então, eu fiquei bastante emocionada e a gente vai continuar aí dando os passos nele. Então, eu quero que você que está nos ouvindo, com essa brilhante condição que a Silvia compartilhou com a gente, eu quero que você guarde uma coisa. A ideia,
a certeza de que o nosso pensamento esculpe o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito e também o nosso corpo físico. É a chave de tudo, gente. E antes da gente mergulhar na descrição dos centros de força, eu quero trazer aqui um áudio da nossa querida doutora Marlene que explica exatamente como o pensamento influencia o nosso perispírito. Eu acho interessante, né, Marco, essa observação, porque normalmente as criaturas humanas não dão muito valor para o pensamento. Ou, não é que não dão, não estão ligadas à influência que ele exerce na nossa vida. Então, nós estamos aqui observando, quanto mais primitivos forem os nossos pensamentos, o que são pensamentos primitivos, né? A ideia de acumular bens materiais egoisticamente, a questão de não perdoar, a questão de fazer fofoca ou estabelecer, né, maledicência no meio em que nós estamos, cultivar a vaidade, o orgulho, a presunção, todas são aplicações do pensamento de forma errada, na forma mais primitiva, né? E tudo aquilo que está contrário ao amor, à caridade, né, nos leva ao primitivismo. Interessante, né, gente? Interessante a gente perceber que essa aula que nós vamos ter aqui com o Clarencio nos deixa tudo isso de forma muito mais clara. E, Carlos, o que a gente entende aqui, que esta questão que aconteceu com o Júlio, ela gera esse complexo de culpa e isso se fixa no corpo espiritual e muda completamente a nossa visão sobre a saúde mental, né? Afinal de contas, Carlos, o problema não é só químico, não é só orgânico, ele é moral, né? Exatamente, é. E quanta dor, não é, que essas distorções, que essas doenças, não é, sob a forma de doença, para poder ser expurgado, quanta dor que isso traz, não é? E em algum momento, no livro ele diz que depois da força de Deus, a dor é uma das maiores forças capazes de regenerar o ser, não é? Porque através da dor a gente é levado a raciocinar, a valorizar a ausência da doença, não é? Então, se eu tenho uma dificuldade na minha garganta, nas minhas cordas vocais, no jeito de falar, ou uma dificuldade de respirar, ou uma dificuldade de andar, ou uma dificuldade de enxergar, isso faz com que a gente valorize tanto essa ausência desse mal, não é? Então, dessa forma, a dor que a gente está sentindo, que não vai cessar, mas ela serve para a gente valorizar a ausência dessa dor. Então, quando eu não tinha, que bom seria se eu tivesse a minha visão perfeita, não é? Mas eu não tenho, e isso está me causando sofrimento, está me causando dor. E essa dor vai me levar a raciocinar, vai me levar eventualmente a resignar e a superar essa limitação que, na maioria das vezes, para não dizer na totalidade das vezes, foi causada por mim mesmo em outras vivências, não é? Ou então não. Ou então vai causar mais revolta ainda e eu vou postergar essa evolução, esse resgate para uma outra encarnação, para uma outra. E são sabedorias, né, da divindade para levar a gente por caminhos que a gente não consegue entender direito. É importante, eu quis trazer esse áudio da doutora Marlene, porque nos dá uma dica de que pensamentos evitarmos, esses que ela chama de pensamentos primitivos. Então, se você está em dúvida de como você está lesando os seus centros de força, desequilibrando eles, olha para os teus pensamentos. Começa a reconhecer o que você pode mudar para que isso possa se realinhar. Mas agora nós vamos, gente, para a parte mais detalhada e fascinante desse capítulo. É quando o Clarencio, então, nos convida a analisar a fisiologia do perispírito. E, como eu disse, nós não vamos esgotar o assunto no programa de hoje, e eu acho que, inclusive, ele deve servir para todos nós
como um convite para que a gente possa se aprofundar nisso, mas é legal que a gente saia daqui hoje tendo uma ideia de quais são esses centros de força, quais são as atuações que ele tem, e a gente vá buscar mais conhecimento disso. Então, para que a gente possa passar esse conhecimento, eu vou trazer, então, esse comentário de Clarencio, porque é um conhecimento muito transformador, e vou trazer ele na íntegra, fazendo a descrição de como ele faz de cada centro de força. Ele começa dizendo assim, ó, analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Então aqui ele já vai conectar cada centro de força com as regiões do nosso corpo físico. O que isso está interligado? Primeiro, diz ele, o centro coronário. Nele assenta a ligação da mente com a mente fulgurante, sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais. Dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso, sendo o responsável pela alimentação das células de pensamento. É, por isso, o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior. E aqui a gente aprende que nesse centro coronário, né, nós também, e já estudamos isso em diversas outras oportunidades, é aqui que nós temos a ligação com a glândula pineal. Ela está fixada nesse centro também de força. E a glândula pineal, como nós também já aprendemos, é a glândula da mediunidade. É nesse centro que nós nos ligamos com a espiritualidade, como ele diz aqui, raios da espiritualidade superior. E até mesmo com essas ligações com os raios solares, né? Também trazendo toda a energia divina para que ela possa ser captada e reorganizar e nos ajudar com o nosso equilíbrio. Depois, gente, vem o centro cerebral, contíguo ao centro coronário, que ordena as percepções de variada espécie, a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos de inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. Vejam que ele começa a detalhar, então, um pouco mais, e a gente está falando aqui do centro cerebral. Se numa tem a sede do espírito, aqui eu tenho o centro que comanda todas as nossas possibilidades de conexão, de expressão com o mundo. Em seguida, diz Clarence, o centro laríngeo, que preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Vejam que aqui nós temos, então, a localização desse centro laríngeo e quais órgãos ele está ali ligado nesta importância que ele tem e a nossa conexão aqui com a palavra, com aquilo que nós materializamos através da nossa fala, aquilo que a gente está buscando. É nesse centro aqui que a gente percebe que temos aí todo o acometimento, né, daquilo que se passou com Júlio também. Logo após, então vejam que nós estamos descendo, já estamos aqui na região da garganta. Você que está nos ouvindo, vá visualizando isso. Logo após, nós temos o centro cardíaco, o centro que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Aqui eu vou fazer um apêndice, um convite. Ouçam, procurem lá no YouTube a aula da doutora Silvia sobre exatamente as doenças coronarianas e o perdão, porque ela mostra para gente, com muitos dados científicos e também com a literatura espírita, a importância do coração, a importância desse centro cardíaco. E olha que Clarencio coloca para a gente, ele sustenta os serviços da emoção
e do equilíbrio geral. Prosseguindo, nós temos o centro esplênico. E o centro esplênico, diz Clarencio, que no corpo denso está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação dos recursos vitais em todos os escaninos do veículo de que nos servimos. A gente precisa lembrar que é através do nosso sangue que esta energia que nós recolhemos circula envolvendo todas as nossas células. E o baço tem essa função de regular essa distribuição. Aí nós já estamos aqui no nosso sexto centro de força, o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração dos alimentos e fluidos em nossa organização. Vejam a importância desse centro, que nos mantém a vitalidade, que nos mantém a vida, que transforma o alimento material para a nossa condição de energia, de vitalidade e assim por diante. E, por fim, nós temos aqui a explicação de Clarencio sobre o nosso centro genésico. Ele diz, em que se localiza o santuário do sexo, como templo modelador de fórmulas e estímulos. A gente aprende lá com Domingos, no livro As Sete Portas da Alma, que também aqui está o centro da nossa cocriação, a criatividade, a potência de realização que nós temos. E a doutora Manene sempre comentava, e nesses programas ela também comenta, que o sexo é mental. A gente não pode esquecer disso. Entretanto, para que ele possa acontecer, nós precisamos do aparelho que está ligado ao centro genético para que ele haja toda a sua aplicação, a sua vivência. Mas a orientação é mental. Então, gente, são 7 centros de força e eles sustentam as nossas energias no nosso corpo espiritual. E o Clarencio, então, nos apresenta que o nosso corpo perispiritual, que tem esta conexão com o centro de força, é tudo criação, como nós ouvimos no áudio, do nosso pensamento. É o nosso pensamento que molda isso. E a doutora Marlene ainda nos convida a entender o reequilíbrio desses centros de força, através da transferência desse fluido vital, que é o que a gente recebe no passe, para que a gente possa entender que esse reequilíbrio, ele é possível que aconteça, o que as pessoas às vezes chamam de alinhar os chakras. Entretanto, para que isso aconteça de forma clara, é importante que a gente saiba que o nosso pensamento, a nossa atitude, na hora que estiver recebendo um passe, é que vai possibilitar a maior absorção ou menor absorção disso. Mas eu queria ouvir vocês rapidamente nas considerações finais sobre o que nós vimos aqui dos 7 centros de força. O que eu acho bem interessante e para deixar claro é que eles não estão separados. Eles estão sob o comando do centro coronário, mas eles são interdependentes. E à medida que a gente possa ter uma lesão a nível, ou um desequilíbrio a nível de um desses chakras, todos os chakras sofrerão as consequências, né? Então, a necessidade aí, a gente vê o quanto o pensamento é capaz de desequilibrar qualquer um deles. E o pensamento é gerado a nível do centro coronário. Ele que alimenta as células do nosso pensamento. Então, o centro coronário é ligado ao quê? Ao divino. E quanto devemos estimular esses centros, né? Mostrando, a gente pode até comentar no próximo programa, sobre algumas áreas que foram detectadas na ressonância magnética durante o perdão, quais as áreas são estimuladas e o quanto nós devemos estimular essas áreas para que essa conexão do divino possa ser maior e para que a gente possa ter um melhor reequilíbrio do nosso corpo perispiritual e, consequentemente, do nosso corpo físico. Eu espero que vocês voltem aqui na próxima semana, porque tem muito mais comentários para a gente fazer. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem em paz, fiquem com Deus, uma boa semana.